A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Nosso irmão Ricardo aqui na frente, ele estava dirigindo e é difícil não ver o que ele tinha escrito no peito. O que ele tinha escrito no peito? Fé. Então, fé é algo que a gente fala, mas a gente nem sempre entende. Nós vamos falar sobre fé hoje. E eu pensei no acróstico para a fé que a Bíblia afirma. Temos 231 vezes a palavra fé na Bíblia. 231 vezes. Mas só 2 vezes no Velho Testamento. Impressionante. 39 livros e 2 vezes se menciona fé. E então 229 vezes é encontrado no Novo Testamento. Mas fé, esse acróstico que eu pensei, é felicidade eterna. Né? Felicidade eterna. Como que vamos ter felicidade eterna? É através da fé. Nós queremos ver isso daqui a pouco, na palavra de Deus, mas primeiro eu quero que... Bem, eu conto a historinha aqui. Nós estávamos nos Estados Unidos em divulgação, desafio, e eu estava querendo fazer o meu mestrado em teologia, onde eu tinha estudado, Faculdade Batista lá, e eu fui convidado a pregar para umas 50 voluntários missionários, então, que se tinha entregue. E o que eu ia dizer para estes irmãos, mulheres e homens, que queriam dar a sua vida para servir ao Senhor? Então, eu pensei, orei, e eu pensei primeiro, temos que provar que a obra missionária não é brincadeira. É uma batalha. E aí eu lembrei da batalha mencionada em Efésios capítulo 6, sobre termos que colocar toda a armadura. Você não sai para a batalha. Davi saiu com só estilingue, né? Mas Deus disse que temos que preparar-nos para a batalha e temos que enfrentar o inimigo. E é uma coisa de verdade. Então, pensei, eu vou falar sobre a batalha real e como temos nos preparar. Mas depois Deus me impressionou. E você tem que... Como é que nós vamos enfrentar essa batalha? Então, temos que ser pela fé. Fé. Então, comecei a pensar, fé. Mas o que é fé? Fé é o quê? Bem, eu lembrei de Hebreus 11, que disse o quê? Fé é o firme fundamento das coisas. Tá bom, vamos olhar lá, porque nós vamos... Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então depois segue assim: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Então não foi pelas obras que eles foram abençoados, mas por sua fé. A salvação vem não pelas obras, mas pela fé eterna. Então, quando a gente fala sobre felicidade eterna,
Você quer ter felicidade eterna, meu amigo? Então, vive pela fé, coloca sua fé no único que pode te salvar, aquele que criou o universo e tudo que há nele, e que tem todo o poder. Você tem que estar nas mãos dele. Você quer fé, quer felicidade eterna? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se aparecem. Estava comentando isso ao subir a estrada, lá indo para acampamento Harmonia, e foi comentado sobre a areia, que já deixou de ser barrenta a estrada, porque tem tanta areia, e pensei, quantos grãos de areia devem estar aqui? E lembrei de que eu sempre estou lembrado que os cientistas, hoje eu tenho um artigo que diz que os cientistas hoje estão convencidos sem dúvida alguma, sem dúvida, são cientistas ateus, né? Que existem mais estrelas no universo do que tem grãos de areia sobre a face da Terra, planeta, em todas as praias, em todas as ruas da estrada. Né? Existem mais estrelas. E entre as estrelas, quanto espaço tem, né? Mas nosso Deus, o Criador, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada foi feito que se fez. Jesus, o Criador deste universo, pode imaginar quantos grãos de areia poderia estar numa xícara? Se você for contar só os grãos de areia numa xícara de café, quanto tempo ia levar você para contar? E a Bíblia nos diz em 2 lugares que nosso Deus não somente sabe o número, diz que tem o número, mas todos, ele conhece os todos por seu nome. Nosso Criador, Jesus, aquele que se humilhou para nos salvar e veio aqui, que criou todo esse universo e veio aqui e chama todas as estrelas por nome e disse que sabe o que você está pensando. E nossos cabelos diz que todos são contados. Tudo a respeito de você, ele sabe. E ainda ele me ama, não entendo isso. Mas eu sou impressionado. Fé. Então, os do Velho Testamento, os antigos obtiveram um bom testemunho e também excelência. Então eu pensei, eu vou falar sobre fé. Temos que falar sobre fé. Mas o que é fé? Então, eu falei, fé aqui, em capítulo 11, diz o fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas Deus, isso é uma declaração de fé. Eu não acho que é tanto uma definição, é uma declaração. Então, amém. De fato, é ter a certeza no coração, Deus dá, das coisas que se espera. Quer dizer, a esperança. E a convicção de fatos que não se veem. Eu tenho convicção de que Deus criou, mas se eu escutar os cientistas, o que eles vão dizer? Eles vão dizer o contrário, mas pela fé. Mas eu pedi a Deus uma definição, então coloquei um papel e pedi a Deus. Deus, o Senhor me dá uma definição de fé agora, para ajudar aqueles mais de 50 voluntários missionários. Aí escrevi, fé é. E Deus me ajudou a completar a frase. A definição que eu senti que Deus me deu naquela hora era: fé é dizer a Deus, todos os dias e de todas as maneiras, sim, meu Senhor, sim.
Então eu pensei, mas que isso? Então aí eu comecei a ler o capítulo inteiro de Hebreus e vi que, de fato, cada um dos heróis do capítulo 11 de Hebreus são porque eles obedeciam a Deus. Eles falaram, sim, meu Senhor. Então, fé é dizer a Deus, não só com a boca, de todos os dias e de todas as maneiras, sim, meu Senhor. Obediência, né? Alma, espírito, alma e corpo. E fazendo fé. Então, para ter felicidade eterna, meu irmão Ricardo, é dizer, fé é dizer a Deus todos os dias e de todas as maneiras, sim, meu Senhor, eu faço, eu creio, eu serei, eu me arrependo, eu pedirei perdão. Fé é sendo orientado por Deus. Então, eu quero que minha esposa venha aqui, nós vamos cantar esta definição cantado, tá bom? Talvez vocês podem ter uma palavra da minha querida em bom dia. Então, estava só dizendo, aniversário da igreja é muito importante, mas mais importante ainda é o que segue. Então, estamos festejando e agradecendo a Deus por tudo que tem sido, mas olhando para frente pela fé. Então, fé é tão importante, né? É concordar com Deus. E eu tive que fazer isso. Anos atrás, quando ele levou nossa filha, eu tinha que falar assim, Senhor. Ela morreu em acidente de carro com meu pai, com 18 anos. E agora a nossa filha mais velha está com câncer. Saiu da China, onde eram missionários, estão nos Estados Unidos e ela está tratando. E de novo, eu tive que falar assim, Senhor, eu aceito. Não entendo. Para mim não tem bom senso. Mas Deus sabe o que faz. E ela está com atitude tão bom. Nossa filha fala, quem sou eu para duvidar que Deus sabe o que Ele faz? E como Ele quer ser glorificado na minha vida. E ela está concordando com Deus também. E está sendo de grande bênção para a família toda, nossos 5 filhos aqui na terra, para os 5 filhos dela, e para a igreja toda, todos que conhecem ela. Então, por favor, ore por ela. Celinda é o nome dela. Ela tem 48 anos. Ela está indo bem no tratamento, mas oramos que Deus a cura totalmente. Se for a vontade dele, né? Ela está totalmente submissa à vontade de Deus. Isso tudo é passos de fé na nossa vida. E é isso que Deus quer que nós fazemos, não entendendo, mas concordando com Deus.
todos os dias, temos que dizer. E você, entende como ter felicidade eterna? E dizer a Deus todos os dias, sim, eu creio, Senhor, que o Senhor falou, eu creio que o Senhor está dizendo para mim, eu creio que o Senhor vai falar através de mim. Eu vou, eu creio. E você vai ter felicidade eterna no dia de hoje, ou a felicidade eterna no seu dia a dia. Eu quero que vocês olhem para Hebreus capítulo 11 e nós vamos considerar. Parece que eu gosto de 4 coisas, né? Bem, antes disto, vamos olhar para Gálatas 3. Falando sobre Abraão, você não tem que olhar lá, eu olho. Gálatas 3, versículo 6. E o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 6, 3:6. E 3:9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E você vê que uma pessoa que tinha a posição que Abraão teve. Abraão era uma pessoa pobre? Não. Ele era uma pessoa que vivia na primeira cidade do mundo na época, Ur, dos Caldeus. Ele, não é recentemente agora, mas eu lembro quando eu fiz arqueologia bíblica, estudando sobre Ur dos Caldeus, sabe, era uma cidade fantástica. Era uma cidade não só de palácios, né, mas tinha jardins, parques, tinha piscinas, tinha bibliotecas naquela cidade e tinha pavimentos. Não era como quando nós chegamos no Brasil por muitos anos, não havia nenhum metro de asfalto ou cimento na cidade, tudo era terra lá em Goiás. Mas aquela cidade tinha as ruas pavimentadas, e não sei como assim, nesse sentido, pavimento como no nosso dia, né? Não tinha aquelas máquinas, mas era uma cidade fantástica. E Deus falou para ele, sai desta sua terra. E aquele homem saiu com bem mais de 300 homens. Ele era um senhor. Disse que quando ele pelejou contra 5 reis, com os mais de 300 homens com ele os venceu. Então, quando esses 5 reis foram atacando né, as cidades, lá onde estava também, bem, Sodoma e Gomorra, antes que foi destruído por Deus, o Ló estava lá, levaram preso o seu sobrinho, e Abraão foi atrás desses reis com os seus homens de guerra. Então ele tinha muita coisa. A Bíblia não fala tanto nas coisas que ele tinha, mas sabemos que ele deixou lá em Ur. A esposa dele chamava de Sara. Mas como que era o nome dela primeiro? Deus mudou. Sarai. Então, o nome dela era Sarai e mudou-se para Sara, que quer dizer mãe de nações, alguma coisa assim. Sarai quer dizer princesa. Ela era uma princesa. Então, eles não eram gente de qualquer nível. E Deus, aqui, pela fé, vamos ver o capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Mas que bobeira, hã? Sair dessa aí, sem GPS, sem mapa, sem saber onde ele ia, saiu como um príncipe, esses 300 e tantos homens. Para onde você vai, Abraão?
Deus sabe. Eu estou seguindo, vou seguir a orientação. Que homem? Então você quer ser abençoado com Abraão? Vamos ver como que ele foi abençoado. Temos 4 maneiras aqui como você pode provar a Deus e deve provar a Deus. Esta igreja, nós consideramos ontem à noite como ela pode ser uma igreja abençoada. Então, era ter visão, compaixão, oração, evangelização. Alguns se lembram, né? Precisa de o quê? Precisa de visão. O que Deus quer? Você tem que estar com os olhos abertos, indo para frente. Senão você vai cair. Tem que quebrar os olhos abertos, ter visão. Tem que ter compaixão de Deus. Vocês não podem seguir o que vocês pensam. Você tem que seguir o que Deus acha importante. Vocês têm que orar muito. Sabe, em nossas igrejas está faltando amor, realmente, oração, como deveria ter. Nós estamos ficando mais igual ao mundo e menos igual àquele que passou horas e horas, e não sei se parece que dias, quando Jesus passou 40 dias, né, sem comer. Nós não queremos passar nem 4 horas sem comer. Jesus passou 40 dias e depois o diabo foi tentá-lo, né? E ele saiu vencedor. Mas ele estava orando e orava sempre. Nós precisamos orar. Oração, compaixão, visão, compaixão, oração e evangelização. Nós vamos levar as boas notícias. Aqui, pela fé, Abraão, quando chamado, ele fez o quê? Obedeceu. O primeiro sinal de fé é obediência. A criança que crê que seu pai ou sua mãe estão certos, eles vão obedecer. Lembro quando a nossa primeira filha, que Deus nos deu 3 filhas e 3 filhos. Então, 2 filhas, 2 filhos, não, 3 filhos e depois uma filha no final. Mas a mãe explicava que não era para ela colocar a mão na tomada. Quantos pais já explicaram isso para os seus filhos? Levanta a mão. Não pode? Então, por quê? Porque tem consequências não boas. Aí falamos, ela falou, não pode. Mas a criança duvida, né? Será? A Eva ouviu Deus dizer não come, mas ela pensou, tá bonito, né? Tá bonito. E Satanás está vendo como é que tá bonito? Não, você não vai morrer, não. Então, a nossa filha, um dia, ela esqueceu do que a mãe tinha ensinado. E sofreu as consequências. Levou aquele choque, né? Então, e nunca mais. Quem vai fazer uma bobeira dessas 2 vezes, né? Então, mas fé é considerando o que a pessoa diz e depois que vale a pena obedecer. Então, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Irmãos, você querem ser abençoados nessa igreja? Obedece. Obedece a palavra de Deus. Obedece. Seja orientado individualmente. Senhor, o que queres que eu faça? Eu gosto de pregar sobre as 3 orações que nunca deve faltar na vida de nenhum crente e uma igreja. As 3 orações são as 3 que nós vemos na Bíblia: a oração de Samuel, a oração de Paulo e a oração de Isaías. Primeira oração, Samuel disse: fala que teu servo ouve. Ele foi ensinado pelos Elias 3 vezes, estava ouvindo Deus chamando ele. Disse: você volta e você diz: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então,
O crente, a igreja tem que dizer isso sempre, todos os dias e sempre. Fala, Senhor, nossa igreja está ouvindo, eu estou ouvindo. E depois temos que seguir. Então, segunda, era o apóstolo Paulo, que no caminho a Damasco caiu de cavalo, né? E ele Deus disse, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus, quem tu persegues. Paulo perguntou a Deus, Jesus, que eu faço? O que eu faço? O que queres que eu faça? Registrado para no fim de Atos também, quando ele está dando testemunho para rei Agripa. Então, o que queres que eu faça? Primeira coisa que devemos dizer, Senhor, fala que teu servo ouve. Eu sou o seu servo. O Senhor me comprou. Eu sou teu. Fala, eu estou ouvindo. O que queres que eu faça? E a terceira coisa, Isaías, ele disse, Isaías, capítulo 3, fala que eis-me aqui, envia-me a mim. Pô, obrigado. Será que é a idade? Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus disse, eu quero você. Você vai fazer. Eis-me aqui. Então a prontidão, disposição de ser enviado e mandado por Deus. Então, vamos ver aqui. O Abraão teve a primeira reação de fé na vida de Abraão foi obediência. Você deve obedecer. O que Deus diz, você deve fazer. Se lhe pede, eu lembro quando meus pais se tornaram missionários. Eu lembro, ele pastoreava 5 igrejas, não era bispo, mas 5 igrejas ao mesmo tempo, porque na Segunda Guerra Mundial, né, faltava pastores, não sei, estavam indo para capelão, guerra, o quê, mas havia 4 outras igrejas por perto que não tinha pastor, então ele pastoreava a esses durante a semana, assim, de domingo, e a igreja onde ele era o pastor, ele é muito, muito ocupado, e começou o grupo Mocidade para Cristo, que no passado também era grande aqui no Brasil, agora nós não vimos mais, mas ele começou o trabalho entre Mocidade para Cristo, que era o maior do estado. Meu pai, jovem, 28 anos, não sei, por aí, 28 anos. Deus estava usando ele, mas Deus colocou no coração para ser missionário. No Brasil, ele veio não para estabelecer, ele queria trabalhar entre os índios, mas Deus orientou de outras formas, mas ele disse, sim, eu vou. Minha mãe, então, nós éramos em 3 filhos já. Você vai depender em quê? Como que você vai fazer lá, nesse país do Brasil? Meu avô disse, Brasil? Não vai para lá. Eu acho que ele tinha assistido um filme de Tarzan, alguma coisa. Ele disse, não vai para lá, eu tenho ouvido que gente lá até tem rabo. Então, ele não estava sabendo de rabo político, né? Até meu avô estava contra. A igreja estava contra. Toda a razão era para ficar. Você está sendo abençoado, você está sendo grandemente usado por Deus aqui. Né? O maior trabalho de Mocidade para Cristo no estado, trabalhando em 5 igrejas. Pense em seus filhos. Você vai para um lugar que... O que é melhor para fazer? Obedecer. E Abraão saiu sem saber para onde ia. Bom senso? Talvez não no sentido humano, mas no sentido divino, sim. Jesus, que era o Rei da Glória, ele veio para nascer e ser colocado numa manjedoura e viver
perseguido e finalmente dar sua vida em sacrifício pelos nossos pecados? Não parece bom senso o Rei do Universo tomar esse lugar, mas você vê que Deus sabe melhor que nós. Ele obedeceu. Então, o primeiro sinal de fé na sua vida e na minha deve ser o quê? Obediência. Versículo 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como na terra alheia, habitando em tendas, como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. A promessa, eles criam. E pela fé, ele que? Peregrinou. Quantos de vocês têm usado esta palavra na última semana? Eu acho que talvez nenhum de nós, né? Peregrinamos. Quer dizer o quê? Para nós não estarmos aqui. Estamos de passagem. Ele não estava pensando em viver naquele palácio ou fundar uma grande empresa. Eu sou peregrino, eu estou passando por aqui. Veja só, quantos anos tem a eternidade daqui para frente? Você vai viver 1000 anos? Ou 2000? Depois acaba? 20 mil anos? 20 milhões de anos? Ou mais? Mais. Enquanto então é a sua vida agora? É um abrir, piscar dos olhos e só. É um vapor que aparece por um pouco tempo e depois de manhã a gente vê lá em... O que está olhando no relógio? Boa coisa. Não, ela estava olhando... Você e eu estamos pensando o que é importante para você, o seu prazer agora, nesse momento. É você. E você esquece da eternidade. Você esquece dos bilhões de anos que nós vamos estar servindo a Deus e conforme nós servimos agora, seremos recompensados em servir ao Senhor pelo resto da nossa eternidade. Mas nós ficamos aqui. Sabe o que é importante? É o novo chinelo que eu quero comprar. É isso aqui eu quero ter. Bem, eu lembro quando eu queria uma bicicleta. Então, meu pai tinha carro do ano nos Estados Unidos. Veio ao Brasil e todos os anos que eu morei com eles, eles não tinham nenhum carro naquela época. Não tinham. Nós tínhamos uma bicicleta. E depois meu pai tinha uma moto e eu me tornei motoqueiro, motociclista, desculpe, com 9 anos de idade. Com 13 anos de idade já estava fazendo evangelismo em outras cidades e por aí, na moto. Mas Deus nos supriu essa moto e que bênção de ser criado assim, focado naquilo que é importante para Deus, as almas que precisam ser salvas. Pela fé, ele era um peregrino. Peregrinar é de não... Eu quero me fazer grande. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Não, eu sou um peregrino, eu vou viver numa barraca. Um homem que vivia num palácio para passar para viver numa barraca, parece que é uma grande bobeira, né? Especialmente se ele tem 300 homens de guerra também vivendo em barracas quando ele saiu do palácio lá. Então, mas era um homem de fé. Fé é dizer a Deus todos os dias e de todas as maneiras, sim, Senhor. Ele podia ter voltado, mas ele ficou firme na peregrinação. E também seus filhos, Isaac e Jacó. Por quê? Aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele não estava querendo grandes coisas aqui, porque ele servia um grande Deus e ele sabia que mais na frente o valor eterno é muito mais importante. Se eu tivesse dizer a você, eu dou você R$1000 aqui no começo do culto, ou se você esperar até o fim do culto, eu vou dar R$10.000 para você. Quantos ficariam para o fim do culto? Se você... Bem, eu não tenho esta condição, mas vamos dizer... Se Deus... Lógico
Eu espero um pouco receber os 10 vezes mais do que aquilo agora. Então, por que nós não pensamos assim, vamos ser peregrinos? Vamos não importar com o que podemos comer e vestir e ter. Vamos focar naquilo que o Deus da eternidade pediu que eu focasse. Na obediência, na peregrinação. E ele fez isto, aguardando a cidade que tem fundamento do qual Deus é o arquiteto e o edificador. Terceiro, nós vemos aqui a terceira coisa. Primeiro, a obediência. Segundo, nós vemos ser peregrino. Terceiro, aqui vemos pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela creu. Ela tinha 90 anos de idade. 90 e alguma coisa, pelo menos por aí. 90 anos de idade. Ela já não tinha tido nenhum filho, mas disse que ela creu também. Então, Abraão creu e a sua esposa também com ele. Eu vou crer no impossível. O impossível. Ser mãe aos 90 anos de idade. Pela primeira vez, né? Ser mãe, criar filho. Procriar. Irmãos, quantos crentes que já passaram quase toda a vida e não têm procriado espiritualmente nenhuma alma para Cristo? Não tem ganhado uma pessoa para Jesus. Tem pessoas que têm passado o ano que não tem ganho uma pessoa para Cristo, ou 2 anos, ou pode ser até mais. Mas, irmãos, Deus nos colocou aqui para nós procriarmos espiritualmente. E se você não tem cuidado, você pode deixar passar semanas, meses, anos, sem ver que Deus tem uma promessa para você. E Ele quer que você seja produtivo, ou ter filhos ou filhas na fé. Deus quer usar você, quer usar esta igreja, mas usando você onde estiver. As pessoas estão morrendo sem Cristo. Você tem que ter um coração aberto, como era o coração de Jesus, para dizer, não a minha vontade, mas tua seja feita. Por isso também, de amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Não tanto número, mas como as estrelas do céu você não pode contar. Então, assim, tal como as estrelas do céu não podem ser contadas por você e eu, assim são as descendentes desta mulher Sara, que com 90 anos ela creu e Deus a deu um filho. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Peregrinos que estão prontos a procriar como Deus quer. Agora, se você for para o versículo 17, agora você vê a quarta. Obediência, viver como peregrino, viver também procriando, e a quarta coisa, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito, em Isaque será chamado a tua descendência. Por quê? Ele ofereceu a Deus o seu filho. Porque disse que considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Ele creu e ofereceu o seu filho. Irmãos, nós desafiamos as pessoas em muitas igrejas, mas nós temos ouvido tantos testemunhos, ou seja, relatos de pessoas
pais que não querem que seu filho seja missionário. Eles querem que o filho vive para aqui e agora. E não querem que o seu filho seja missionário. Eu tenho um cântico que eu canto de vez em quando. Eu fiz. Eu prefiro ser missionário do que milionário. E também tem a letra que segue assim: ser missionário do que ser milionário. Se eu digo, quantos pais aqui gostariam que seus filhos fossem milionários? Vamos levantar a mão, todo mundo milionário, meu filho, claro. Se fosse, quantos querem que seus filhos sejam missionários? Deixa eu pensar. Muito, 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 muito melhor era você encorajar, ensinar e preparar, enviar o seu filho para ser um missionário. Nunca vi alguém dizer, não é que sinto, eu me arrependo de eu ser missionário. Eu já vi muitos ex-missionários dizer, eu me arrependo de ter deixado o campo. Eu tenho ouvido pastores, que são pastores hoje, que eram missionários antes, dizer, eu me arrependo que eu deixei de ser um missionário. Eu voltei do campo, lá onde eu estava trabalhando, e me tornei um pastor. Já confessaram para mim, ex-alunos. Mas eu nunca vi um missionário. Paulo nunca, mesmo na prisão, eu me arrependo de ter me tornado um servo de Jesus. Irmãos, vamos oferecer nossos filhos para Deus antes do que nascer. Isto foi o caso do meu pai. Meu pai era o 6º filho, 5º. E meu avô colocou a mão sobre a barriga da minha avó, não sabendo naquela época, né, 1922, 21, ele disse, Senhor, esse aqui é para ser um servo teu. Ofereceu. E achou que ia ser pastor, ele achou que ia ser menino também. Mas, impressionante. Depois, meu avô não queria que ele viesse como missionário. Ele disse, olha, eu sou construtor. Eu faço uma igreja para você em qualquer lugar aqui nos Estados Unidos, mas não vá para o Brasil. Não leve meus netos. Não leve os meus netos para fora do país. Humanamente falando, ele tinha razão. Espiritualmente e eternamente, não. Então, você quer ser abençoados? Fé é dizer a Deus o quê? Todos os dias e de todas as maneiras, o quê? Sim, Senhor! Sim, Senhor! Eu vou, eu creio, eu obedeço. Fé é obedecer. Fé é peregrinar. Terceiro, fé é procriar. Ter filhos como Deus quer. E fé é oferecer. Se você está pronto a oferecer seu filho, e esperar que Deus até pode ressuscitar dos mortos, guardar de todo perigo e tal, você também pode crer em qualquer outra coisa, porque parece que todas as coisas não comparam aos filhos. Quando nossa filha faleceu por 6 meses, mesmo dando aula todos os dias sem perder uma, eu fazia assim, nós sentimos a presença de Deus dando maior graça. E como era bom a gente ter ajudado também quantas e quantas famílias que perderam seus filhos, assim, morrendo. Nada é mais precioso do que nossos filhos, mas ele estava pronto a oferecer. Você está pronto a oferecer seu filho, sua filha? Ou você prefere mais que seja um milionário? Oferece a Deus, sacrifica, oferece. E Deus pode dar muito, muito mais. Deus abençoe. Vamos cantar de novo. Temos que tocar os... Tá bom? Como viver pela fé? Fé é dizer a Deus todos os dias e de todas as maneiras, sim.
meu Senhor.